Irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um culto aqui no Mandu. Agradeço aqui a presença de todos, né? Queria dizer o seguinte, eu sou um pouco teimoso e a fonoaudióloga está me insistindo para eu usar microfone, só que eu não gosto de usar microfone. Conclusão, hoje passei a manhã toda no hospital fazendo radiografia do tórax, fazendo nebulização que nem criança, porque eu estou praticamente sem voz. Então, eu vou pedir licença para não cantar hoje, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem na leitura dos textos bíblicos, para economizar a voz. Nós vamos dar início então, e eu vou pedir para o nosso irmão Renato, está aí atrás, Renato? Tá. Você pode nos dirigir numa oração inicial? Senhor nosso Deus e Pai, quero te dar graças a Ti, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Agradecer também, ó Deus, por esta reunião aqui, ó Pai. Agradecer por cada um aqui presente, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um. E também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a voz do nosso pastor. Deus, Amém, Pai. ajudando com ele, ó Pai, no tratamento da garganta. Que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando essa família, Senhor. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a irmã Antônia, o irmão Armando. Amém, Deus, Senhor. cedeu esta casa, ó Deus, para a gente fazer esse culto, ó Deus, em louvor ao Senhor. E que o Senhor, ó Deus, abençoe ricamente cada pessoa aqui presente, cada lar aqui representado, Pai. Por tudo te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter agora então um momento de louvor. Pedir para o irmão Valmir nos dirigir nessa parte. Pedir para os irmãos, pode escolher um hino. 381. 381. Esse banquinho aqui é para você, irmão. É que se eu ficar, vai atrapalhar. Pega lá da frente aí. Não está atrapalhando para não, né? Então tá, deixa eu me vir aqui. Pastor.
Podemos cantar mais um? Uhum. Mas alguém quer escolher? Posso ver? Parece que é o Inário? É. Não, do Inário eu não sei qual é o nome. Fala qual é. É Dia Festivo. Dia festivo. 411. Cadê o Guilherme? Me ajudar a cantar esse. É 411. E 11. Uhum. 411, gente. Mulheres, vamos lá, hein? Entrando, entral. Muito baixo. Muito baixo. Realmente é um motivo de muita alegria ver todos os irmãos reunidos aqui, né? E isso realmente é igreja. Nós tivemos também na quarta-feira uma reunião de oração com uma participação bastante significativa. Isso nos deixa muito felizes, né? E nós temos planejado para o mês de julho, na verdade desde a última quarta, as nossas mensagens, as pastorais, estarão voltadas para o tema da comunhão, comunhão cristã. Então, na quarta-feira nós já tratamos desse assunto e nesta breve meditação de hoje nós vamos abordar também a importância da comunhão cristã. E nós vamos ver que o cristianismo, ele não é algo para ser vivido individualmente, né? Evidentemente que a conversão, a salvação é individual, é você com Deus, né? É uma decisão pessoal. Mas a vida cristã envolve comunhão, envolve participação, envolve a convivência dos irmãos na igreja. E como nós cantamos, né, no primeiro hino, as pessoas de fora vão nos observar
quando nós conseguirmos viver bem em união. Quando nós vivemos o cristianismo verdadeiro, o verdadeiro corpo de Cristo, aí nós estaremos vivendo o que é a igreja, e dessa forma nós vamos poder influenciar aqueles que estão de fora. Aqueles que estão de fora vão se interessar. Por que aquele povo está tão feliz, tão alegre, cantando, né? Unidos, um intercedendo pelo outro? E é assim que a igreja cresce. E foi assim, como eu disse na quarta-feira, que a igreja primitiva começou. A união ali. Eles viviam e tinham tudo em comum, né? Então, cristianismo deve ser vivido em comunhão com os irmãos. Não é cada um na sua casa, né? Então, esse é o desafio que nós temos para esse mês. Agora, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais intimidade você tiver com nosso Senhor Jesus, mais desejo você sentirá de estar próximo dos irmãos da igreja. Essa é uma grande realidade. E a maneira de demonstrarmos a nossa intimidade com Deus é na comunhão com os irmãos. Eu vou pedir para alguém ler para nós, me ajudando aqui na leitura, 1 João 1, versículo 7. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Quem achou pode ler em voz alta. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Então, o grande desafio que João escreve é: se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Agora, a gente pode refletir. Como é que uma igreja pode dizer que anda na luz, anda na companhia do Senhor Jesus, se não há a comunhão que nós estamos vivendo aqui nessa noite? É impossível, não é? O texto deixa isso muito claro. E por que que a comunhão entre os irmãos é tão importante? Primeiro, Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Ele também deixou claro na sua palavra que deseja que vivamos juntos, quando diz que somos família e membros de um único corpo, o corpo do Senhor Jesus. Não importa quão bem você faça as suas coisas, não importa quão bem você desempenha as suas responsabilidades na igreja. Se você é individualista, você não tem comunhão com a igreja. E pior, está fora da vontade de Deus. Portanto, irmãos queridos, não há comunhão. Você é um tijolo fora da construção, um membro fora do corpo, um soldado perdido no campo de batalha. É assim que nós somos. Se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, nós somos um soldado perdido no campo de batalha, sozinho. Nós precisamos estar unidos. A Bíblia fala sobre a família de Deus, né? A Bíblia nos ensina que nós somos a família de Deus. Alguém pode ler Gálatas 6:10? Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas principalmente aos da família da fé. Quem é a nossa família da fé? Somos nós, né? Clériston, o irmão Valmir, o Erinaldo e a família, né? A Sirlene com os bebês. Nós somos uma família da fé. E qual é o desafio aqui? Na carta aos Gálatas, que nós temos que fazer bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé. Isso implica que nós temos que nos relacionar durante a semana, telefonar, como é que está, como é que não está, tudo bem. É lógico que você não vai telefonar para toda a igreja, toda a congregação, mas você pode ligar para alguém, pode entrar em contato com alguém. Vamos ler Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, aos Gálatas, Paulo fala da família da fé. Aos Efésios fala da família de Deus, né? Então, reforçando, o cristão não é cristão sozinho. Ele depende dos outros, né? O que une você a seus irmãos naturais é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Quando nós temos uma família geneticamente falando, todos os descendentes levam a carga genética dos pais. É o caso dos gêmeos, da Taritiele. Eles carregam a carga genética da Sirlene e do Clériston. Isso é uma família, né? E assim também se aplica à igreja. Nós somos uma família não só porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida em Cristo. Temos os mesmos genes espirituais. Nós temos o mesmo Pai. Nós somos uma família espiritual. Assim como a criança aprende com seus pais e irmãos mais velhos, você também precisa de irmãos na igreja para crescer em Deus, né? Existem igrejas onde as pessoas vão, entram na igreja, termina o culto, sai correndo. Eles só vão buscar a bênção, né? É o que eles dizem, não, eu vim buscar a minha bênção. Mas isso não é igreja, irmãos. A igreja, né, ela é muito mais do que isso. É a comunhão, a convivência dos irmãos. Dizer que você foi no domingo, na igreja, só para ouvir a palavra e buscar a bênção, né, isso não ajuda ninguém a crescer. Quando é que nós crescemos? Quando nós participamos das lutas, das dificuldades e das alegrias dos nossos irmãos. É isso que nos faz crescer. Quando nós estamos vendo alguém que foi abençoado, né, e compartilhando aquela bênção, isso nos enche de energia, de força. Nós vemos a ação de Deus agindo na vida da nossa família, que é a igreja, né? Então é muito importante isso. Mas também é muito importante nós estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, às lutas dos nossos irmãos, né? Como falou mais acima, a criança, né, os gêmeos vão aprender com quem? Com a Talitiele, né, com a Sirlene, com o Clériston, eles vão se desenvolvendo. Agora a igreja é nós, cada um aprendendo com os outros. E isso não depende apenas da questão de idade, né? Senão o irmão amando aquele seria sobrecarregado. Mas às vezes um adolescente pode nos ensinar alguma coisa. E nós, em outras ocasiões, podemos também compartilhar do sofrimento e ajudar e orientar os outros irmãos, sejam adolescentes, sejam maduros ou sejam já idosos. Então, no contexto da igreja, há ocasiões em que você precisa ser corrigido, porque você não está agindo de acordo com a palavra. Então, é isso que nos faz crescer espiritualmente, quando um irmão vem e em amor nos exorta, nos orienta e fala, né? Assim como as crianças num lar. Elas precisam ser corrigidas, porque às vezes elas agem de forma errada, instintivamente, e não sabem que aquilo está certo ou está errado. Isso se aplica muito mais a crianças pequenas, mas
segue até a adolescência, né? Então, muitas vezes, nós precisamos ser corrigidos. E não só corrigidos, nós precisamos ser motivados. Quando nós assumimos uma responsabilidade de realizar um trabalho dentro da igreja, nós precisamos que os nossos irmãos nos motivem, nos ajudem. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser carregados, né? E há outras vezes, na família cristã, nós temos que ser perdoados. Porque nós ainda não temos um corpo perfeito, glorificado. Nós ainda erramos, né? E muitas vezes, mesmo sem desejar, nós ofendemos algum irmão. Então, nessa hora, é muito importante o perdão. E isso é o que acontece na família natural. E na família espiritual não é diferente. Então, para crescer, você precisa ter um compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do corpo de Cristo. Deus fala através da palavra, fala, mas também fala através dos nossos irmãos. E como eu falei, não depende de idade, de tempo de vida cristã, não depende de nada. Deus pode nos ensinar alguma coisa através de uma criança. Por isso, é muito importante a comunhão. A palavra comunhão no original grego é koinonia. Acho que todos já ouviram falar em koinonia, né? Nunca ouviram falar? Tem grupo musical koinonia, tem hinos de louvor desses modernos falando em koinonia. E koinonia literalmente significa vida compartilhada, comunhão. Isso é koinonia. Quando nós temos comunhão, é com as diversas partes do corpo que se ajuntam, formando um todo. Todos necessitamos compartilhar a nossa vida e nos sentir parte da comunidade. Então, quando nós nos reunimos na igreja, cada um de nós, né, do menor ao maior, é parte daquele corpo de Cristo naquele local. Nós fazemos parte daquela família. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós nunca conseguiremos ter comunhão com todos, a não ser no mesmo espírito, né? Mas em pequenos grupos nós podemos conhecer melhor os irmãos e sermos conhecidos. Irmãos, eu tenho insistido nessa tecla. As igrejas nos dias de hoje, elas crescem. Não é tanto por aquele evangelismo na praça, aquele momento de emoção, de êxtase. As igrejas crescem, não é porque se apresentou uma bela cantata, todo mundo saiu emocionado com a mensagem musical. Não é assim. As igrejas crescem quando há relacionamento. As igrejas crescem quando há comunhão, né? E essa questão de grupos pequenos é extremamente importante. Extremamente importante. Nós não podemos viver a vida cristã como uma brasa única, isolada do restante. Temos que estar juntos. Nós temos testemunhado grandes igrejas, né, partirem para esse trabalho de pequenos grupos. A PIBA tem feito isso. Nós tivemos agora, durante 2 semanas em Manaus, e visitamos algumas igrejas, visitamos alguns irmãos. E o que chama a atenção são os pequenos grupos. Os pequenos grupos é que estão fazendo a coisa andar. Antes de vir para São Paulo, quando nós vivíamos em Manaus, nós comentamos isso na quarta-feira, nós tínhamos um pequeno grupo que toda sexta-feira fazia vigília em nossa casa. E, para nossa surpresa, uma das pessoas que participava daquela vigília, na casa dela, construiu um espaço, né, uma cobertura, fez um puxadinho, colocou lá várias cadeiras para continuar essas vigílias às sextas-feiras. E aquela família que saiu daquele grupo, hoje trabalha com 10 casais na casa deles, fazendo a vigília toda sexta-feira. E é assim, né?
Nós temos que estar juntos na brasa. Não podemos ser um soldado isolado. Temos que estar junto com o batalhão. A comunhão da igreja é a segurança espiritual. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Alguém pode ler para nós Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Paga. Trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só não se aguentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então veja só, desde o Antigo Testamento, em Eclesiastes, nós já temos essa exortação, né? Nós temos que viver em comunhão. O homem não foi feito para viver isolado. E o cristão não pode viver a vida cristã sozinho. Hoje em dia eu tenho visto um movimento que se levanta a partir de São Paulo, que são os desigrejados. E até aqui no nosso meio, na nossa congregação, eu tenho em algumas visitas ouvido o seguinte: pastor, eu não tenho ido à igreja, mas eu tenho ouvido culto pela internet. Pela TV, né? Ou pela TV. Não é a mesma coisa, tá? Porque você está lá como um espectador do que está acontecendo naquele programa ou naquele culto. Você não está interagindo, você não está participando. Você está vendo aquela pessoa, mas você não sabe como é que está a vida dela. E aquela pessoa que está lá na televisão ou no vídeo não sabe como você está, né? Então a vida cristã não é para ser vivida virtualmente, né? Seja televisão, como falou Rinaldo, internet, celular, iPad. Não é assim que a gente vai crescer, né? O Rinaldo de vez em quando fala: pastor, às vezes a gente está aqui, ouve a mensagem, é uma benção, mas depois não lembra mais, né? E assim é a televisão, assim a internet. Ah, que legal, você tá, naquele momento você ouviu, mas você não interagiu. Então isso não faz você crescer espiritualmente. Nós temos que lembrar o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O cristão foi salvo para viver em comunhão com os outros. Mas quer dizer que a vida cristã vai ser as 1000 maravilhas? Não. Como eu já falei, às vezes, mesmo sem ter a intenção, nós machucamos e ferimos o nosso irmão. Mas é no perdão que a gente cresce, né? Então nós temos que ter esse entendimento. A igreja é o corpo de Cristo. Alguém pode ler para nós Mateus 18, 19 e 20? Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso é comunhão, estando reunidos os irmãos, né? E estar fora da comunhão implica em estar distante da presença de Deus. Por que ele fala aqui? Em verdade, também vos digo, que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai
que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós estamos aqui em 18, 20 pessoas. Nós podemos ter certeza, porque a palavra garante isso, que o Senhor Jesus está aqui presente. E mais, existem certas orações que só serão atendidas se nós orarmos em conjunto, se nós intercedemos, né? Então, por isso é importante a comunhão, muito importante. Há muita coisa que você poderá fazer sozinho, mas não é comunhão. Jesus deu um exemplo, né? Não fez tudo sozinho e não andou sozinho. Ele sempre andava com os seus discípulos, ali demonstrando como é que deveria ser a igreja, a comunhão. Às vezes junto com ele tinham 5.000 homens, isso implica em 15.000 pessoas. Pouquíssimas vezes no Evangelho a gente vê que Jesus se retirou e foi orar num lugar específico, poucas vezes. Mas ali estava envolvido o ministério dele aqui na terra. Era algo particular dele com Deus. Fora esses poucos episódios, ele sempre esteve cercado de irmãos, né? Alguém pode ler em João, Evangelho de João 17, 21? A fim de que todos sejam um como os outros, tu és só, Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia. E tu me enviaste. Olha como é forte o Evangelho de João. E é o próprio Senhor Jesus falando, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a vida comunitária é muito forte para a pregação da palavra, né? Essa união, porque nós vivemos num mundo onde cada um cuida do seu umbigo. Vivemos num mundo onde, se você for pegar até a própria família, né, cada um por si. Lamentavelmente, nós estamos caminhando para isso. É muito fácil ver lá, tem um chocolate, 3 filhos, quem pegou primeiro acaba levando. Aí o pai tem que intervir para tentar dividir. Mas se depender da ação natural das pessoas, cada um por si. E cada vez mais, o mundo é egoísta. Eu tenho dito, nós temos 6 homens no Brasil que têm mais recursos, mais posses do que 100 milhões de brasileiros. E por que que isso acontece? Porque nós somos egoístas, não queremos compartilhar nada. E o ensino aqui, no Evangelho de João, é muito forte. Para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia, para que o mundo creia. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e de unidade. Olha como é forte isso, irmãos, eu quero reforçar. O mundo somente crerá em Jesus se vivermos uma vida de comunhão e unidade. A comunhão ganha muito mais gente para o reino de Deus. Isso é importantíssimo para a igreja. A comunhão ganha muito mais gente do que se você for trabalhar sozinho. Por que isso? Porque assim que Jesus instituiu a igreja. Instituiu a igreja para que a igreja em comunhão pudesse proclamar o Evangelho.
Vocês lembram quando Jesus mandou pessoas para evangelizar? Ele mandou em dupla, não mandou ninguém sozinho. As viagens missionárias do apóstolo Paulo eram sempre grupo de pessoas evangelizando, né? Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos se tivéssemos amor uns pelos outros. Alguém leia para nós João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. Amar uns aos outros é fácil? É muito difícil. Só com a ajuda do Espírito Santo que isso é possível. Porque nós temos um grupo aqui. Um gosta de amarelo, outro gosta do azul. Um gosta de comer carne, outro é vegetariano. É um desafio. Um gosta de Coca-Cola, o outro gosta de suco natural. Eu estou citando coisas pequenas, né? Quanto mais se nós formos avançar para coisas grandes. Porque cada um de nós tem um pensamento diferente, tem desejos diferentes, gostos diferentes. O mundo também é assim. Mas como é que o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus? Quando, apesar de toda essa diversidade, dessas diferenças todas, nós conseguirmos amar uns aos outros. É assim que a igreja vai crescer. É assim que o evangelho será proclamado, né? Amando uns aos outros, através de pequenos grupos. É isso que o evangelho nos ensina. Essa é a meditação que nós temos para essa noite, dentro do tema que nós teremos durante todo o mês de julho. Amém? Pastor, deixa eu só comentar um negócio. Pois não? Eu acredito que é o mover do Espírito Santo, de verdade, para com a nossa igreja. O pastor ficou dois finais de semana fora, Sim. né? E parecia que fosse combinado. Até algumas partes que o pastor pregou na quarta-feira, foi até um dos textos que o último pregador, o pastor Luiz, né? Luiz Alberto, pregou, que foi em Filipos, né? Sobre a carta de Filipos, em Filipenses. E assim, é uma necessidade real, tá, pastor? Essas mensagens que Deus está enviando, através do pastor, deu início. Tenho certeza que não foi combinado com o Senhor e o que o Senhor está trazendo. A necessidade da comunhão da nossa congregação, né? Quando eu cheguei da igreja de São Paulo, vim com aquela visão totalmente diferente a que a gente se encontra. Vou com o pastor Apiba, uma igreja enorme. Você não precisa, você vê por que aquela igreja cresceu, pastor. Não precisa. Irmãos, você chega lá, não sei quanto tempo o pastor estava lá, mas o quanto é abraçado por todos. Então, existe comunhão. Então, pastor, acaba assim de eu ver o que é que faz a igreja crescer, é comunhão. Abraço. Não passe na rua com o seu carro com o vidro fechado. Ou olha para o irmão, nem viu. Não vai. O senhor pode pregar, como diz o outro, descer fogo no domingo. Na segunda-feira, eu passo pelo pastor, vejo ele, subo o vidro. Não funciona. Não funciona. Então, o segredo, irmãos, realmente acaba assim de colocar no meu coração. Por isso que a Piba hoje tem a quantidade de membros que tem. Por isso que a igreja do Grajaú está cada dia crescendo um número, como é que se diz, inesperado.
para o pastor Edmilson. Se chama o amor, o abraço, a comunhão. Uma comunhão. E eu acredito, pastor, que o que o Deus tem colocado no seu coração é realmente, totalmente, pura vontade de Deus. E um pastor que não estava nem aqui trouxe a mensagem e o senhor está dando uma continuidade. Eu não sei qual foi a mensagem que ele trouxe, o que que ele falou, quais foram exatamente Sobre os comunhão, textos, né? né, Valmir? Mas, quando eu saí de férias, eu convidei o Joelcio para trazer uma mensagem sobre missões. E quando eu conversei com o Luiz Alberto, eu pedi que ele trouxesse uma mensagem para os adolescentes. Se vocês forem ver o boletim da semana passada, está lá, mensagem para adolescentes. Mas não foi, não. Enquanto eu estava em Manaus, a gente não para de trabalhar pensando qual seria o tema para o mês de julho. Ficou muito claro, pelo que eu estava vivendo em Manaus, que deveria ser comunhão. Ah, pois é. E não sabia que no domingo ele estava pregando sobre comunhão. E o senhor começou justamente em Filipenses. Aham. Né? E esse João 17, 21, ele leu também. Alguém lembra disso? Eu sou meio esquecido, mas algumas coisas eu lembro, tá, irmão? Que Deus abençoe, pastor. Desculpa. Que o Evangelho de Cristo possa tocar no coração de cada um de nós. E que nós possamos ser assim, né? Uma igreja em que vive a comunhão. Amém. A gente passa lá na Piba e vê aquela igreja enorme. Mas se você for lá, segunda de manhã, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, de manhã até a noite, tem gente lá. Os irmãos vivem lá. Tem grupo de artesanato, tem grupo de esportes, tem grupo de tudo que você possa imaginar, de culinária, de costura, de tudo. Então eles estão lá o tempo todo, né? Agora o Supremo Tribunal Federal vai votar na semana que vem, ou quando voltar do recesso, a questão da educação dos filhos em casa. E a Piba é uma das pioneiras em reivindicar isso. Aquele prédio que eles estão construindo, quem passa lá na Fernão Dias vê, estão construindo um prédio para quê? Para que aquilo se torne uma home school. O home school quer dizer escola em casa. Então os filhos dos crentes vão estudar a escola primária, vão estudar a escola secundária dentro da igreja. Comunhão. É diferente de uma escola batista, de uma escola adventista. Não. É educação cristã pura, né? Porque uma escola batista, uma escola adventista pode incluir uma matéria, mas lá não. Todas as matérias são voltadas para a vida cristã. Então o que faz as igrejas crescerem é comunhão. É isso. Amém. Nós podemos ter agora alguns momentos de oração. Se alguém tiver algum pedido. Temos visitante, viu, querido? Tem visitante? Então quem convidou ela? Taritiele, apresenta a sua amiga visitante, que para nós é uma alegria muito grande recebê-la. Eu conheci ela na escola. Da escola? Né? Você estuda onde? Aonde? Só tem uma escola. A Dirce? É. Só tem a Dirce? Não tem outra? Não. Desculpa a ignorância. Anexo, né? Tem o quê? O anexo. Mas é a da Bruna Dirce. e ela estudam lá em cima. Ah, lá na Mas é da estadual. Dirce, né? Mas, Não, lá é, em cima no polo esportivo. mas é da Dirce. É. Também é Dirce. Ah, tá. Dona Eloá, filha do seu João e da dona Patrícia. Patrícia. Mora longe, né? Você mora bem longe daqui, né? Não. Ela mora aqui ao lado. Ah, Vizinha tá. da irmã Antônia e do irmão Armando. Bem-vinda, Bem-vinda, viu, Eloá? Você Você sabia que tem uma tradição no meio dos batistas, já que você é presbiteriana, que quando você vem pela primeira vez tem que cantar uma música. Te avisaram? Você quer o microfone? Não, avisaram você? Então a Taritiele vai ter que cantar. Você tinha que avisar. Pra trazer a visitante tem que cantar. E aí, rola ou não uma música? Mãe? Mãe, socorro! Mãe! Brincadeira, Eloá. Seja bem-vinda, viu, querida? Eloá, que Deus te abençoe muito. É uma alegria poder ver você aqui. E continue aí com essa amizade com a Taritiele, né? Vocês defendem, têm a mesma fé. Que Deus abençoe as duas. Amém.
Então agora sim, se alguém tiver algum pedido de oração, nós podemos. Ora por mim. Só pelo Senhor? A gente não tem que orar pelo Senhor, a gente tem que levantar um clamor. Dia para dar vitória, além da comida bonita. Ou de joelho, jejum, fazer um... Alguém mais tem pedido de oração? Pela paz e harmonia na minha casa. Paz e harmonia, amém. O pedido de oração é que a minha netinha não quer nascer. Era para ela nascer hoje no aniversário do avô, ela não quer. Não cumpriu o acordo. Não quer. Já deu alarme falso, a Britânia já foi, já voltou, tô com a barriga desse tamanho, mal pode andar, com muita dor, enfim. Então orar mesmo para que o tempo certo venha, né? Que Deus abençoe esse parto, que corra tudo bem com as... Eu acredito, a minha intuição, eles não querem falar qual é o sexo do bebê, mas a minha intuição me diz que é outra menina, mas seja o que for, que o Senhor esteja ali presente. No Canadá é proibido cesariana, então é parto normal. Ela já teve ela foi o parto natural, a segunda vai ser igual. Para Deus abençoar, cuidar mesmo e estar ali sustentando, que é um tempo de grande desafio, né? A Ayla ainda vai fazer 2 anos, dia 6, agora de julho. Então a gente não sabe se a irmãzinha também está querendo entrar no mês de julho, né? Ela tem até amanhã para terminar o mês, né? Mas, pelo jeito... É hoje que termina, né? É hoje. Então é hoje, até meia-noite ela tem essa chance. Mas provavelmente vai ficar para julho. Então eu pedi para o Senhor abençoar, cuidar delas. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para Augusta orar pela Helena. A Helena orar pela Augusta. Eu vou pedir para o irmão Valmir orar, intercedendo pela saúde do irmão Armando, da irmã Antônia, né? Eles estão bem debilitados, que eles possam ser restaurados e recuperados. Eu vou pedir para a Bruna orar. Você pode orar, Bruna? Agradecendo que eu estou completando mais um ano de vida nessa noite. Tá bom, então primeiro Augusta, depois Helena, Valmir e a Bruna termina. Nosso Deus, estamos na Tua santa presença, Senhor, com o nosso coração muito grato pelas coisas lindas que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Amém, Senhor. E o mais importante, Senhor, é que no momento de maior dificuldade, de maior desafio, o Senhor é Deus. Se o Senhor cumprir nas nossas vidas desígnios, aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós, louvado seja Teu nome. O Senhor é Deus. Mas se o Senhor não quiser cumprir, não quiser fazer, louvado seja Teu nome. O Senhor continua sendo Deus. E assim, meu Deus, que a minha oração na vida da Helena, do Erinaldo, da Bruna e da Sara. Pai, o Senhor conhece essa família, o Senhor sabe das lutas, dos desafios, o Senhor sabe da forma como o inimigo ciranda e tenta confundir. Deus amado, Satanás, ele nunca se incomoda com quem realmente te ama, quem te serve, quem te busca, quem tem o desejo de ser luz, de investir no teu reino. E eu te glorifico porque esses tipos de ações de Satanás têm incomodado o coração da Helena, tem desafiado ela a te buscar mais, tem incomodado ela a tal ponto, Senhor Deus, de ela reconhecer e colocar o Senhor como prioridade na sua vida. E isso é lindo, Deus, quando nós entendemos qual é o nosso papel no reino. Eu te louvo, Senhor, pela coragem da Helena de reconhecer, ó Deus, o quanto ela necessita das suas orientações para educar a Bruna e educar a Sara à luz da Tua palavra. Amém, Pai. Eu creio, Senhor, mesmo de todo o meu coração, que ela verá, ela será honrada e ela verá tanto a Bruna quanto a Sara servindo-te fielmente como mulheres segundo o Teu coração. Deus, que haja harmonia nessa família, um bom entendimento na comunicação, que toda exortação seja acatada, Senhor Deus, em contrição, que a Sara e a Bruna consigam realmente aprender contigo, ó Deus, sobre honrar pai e mãe. Muitas vezes é tão difícil educar e ouvir os ensinamentos do pai e da mãe,
Mas isso é uma questão de maturidade, isso é uma questão de tempo, de aprendizado e investimento. Não é fácil, nós já passamos por isso, é realmente cansativo. Mas, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor renove as forças da Helena. Amém, Enche-a Senhor. de sabedoria e da tua graça. Que a tua graça na vida dela seja muito abundante, para que ela veja, Senhor, que o Senhor está atento. Que o Senhor está prestando atenção no que a Sara faz, no que a Bruna faz. E o teu agir é muito forte. Mas que essa família esteja unida em teu nome, sendo luz, sendo realmente uma família que proclama o teu amor. E que eles sejam abençoados grandemente, Pai, em tudo, e que cada situação da vida deles, eles possam ver o Senhor atuando. Obrigada pelo que o Senhor já tem falado ao coração da Helena. Eu te agradeço imensamente porque nós a amamos muito. Obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai amado, obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Amém, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para honrar e agradecer o teu nome, Jesus. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Supra as suas necessidades, Senhor. Supra as suas necessidades de sabedoria, Amém. de entendimento da sua palavra, Pai. Venho te pedir nesse instante, Senhor, olhai pelas vidas dos filhos do Augusto, da sua nora. Abençoa aquele lar, Senhor. Coloca suas mãos poderosas sobre a barriga da nora da Augusta, Senhor. Amém, Pai. O Senhor a conhece bem. Cuida do seu bebê, Senhor, para que tudo seja feito da maneira correta, que ela não sofra, que esse bebê venha ao mundo perfeito e saudável. Amém, Senhor. Assim como o Senhor deu a ela um primeiro bebê perfeito e saudável, que o segundo bebê também venha perfeito e saudável na hora certa. Amém, Pai. Só o Senhor sabe a hora certa dessa criança nascer. Então cubra o seu útero, Senhor, a sua barriga, com suas mãos poderosas, Senhor. Eu te peço nesse instante, eu te clamo, Senhor, pela vida dessa mulher. É tudo que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor mais uma vez por estar aqui, ó Deus, na casa de nossos irmãos, para junto, ó Deus, nós engrandecer, para cultuar o teu santo nome, e agradecendo, ó Deus, pela leitura da tua palavra, pelo que nós cantamos, ó Deus, em louvor ao teu nome, e por todos aqui presentes, ó Deus. Mas em especial, ó Deus, quero pedir ao Senhor, neste momento, em favor do irmão Armando, pela sua saúde, que o Senhor esteja com o teu servo, ó Deus, e também com a tua esposa, irmã. Amém, Pai. Restaurando a tua saúde, ó Deus, para que eles estejam participando, ó Deus, dos cultos conosco, que é o desejo deles. Que o Senhor esteja restaurando, cuidando, ó Deus, da sua saúde. Amém, Senhor. E que o mais breve possível, Deus, eles possam estar livres, ó Deus, dessa enfermidade, ó Deus, da gripe, ó Deus. E que o Senhor esteja cuidando desta família. Abençoa, guarde, proteja debaixo da tua maravilhosa graça. É o que pedimos, desde já agradecido e confiante no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Pai. Senhor Deus, estamos reunindo aqui nessa presença. Mais os dias de vida do pastor. Ele fez mais um ano. Que cuide dele até os fins do tempo. Amém, De Pai. todos nós. Que cuide de nossa saúde e também da saúde dele. Que Amém. não entre pessoas más em nossas casas. Tudo o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém.